Bem-vindos à Romag! Você quer produzir mais, com mais eficiência e precisão, economizando com energia, material e mão de obra? Este é o sonho de qualquer marceneiro e a Romag tem a solução completa. Uma marcenaria moderna é formada por uma seccionadora, uma coladeira de bordas e um centro de furação e o principal, um software integrado às máquinas. Todas essas máquinas já são fabricadas no Brasil, facilitando a sua aquisição. Atualmente, a nível global, e isso é transversal a qualquer área de negócio, a qualquer produto, a tendência do consumidor final é dar valor, preferir produtos que possam ser adaptados aos seus gostos pessoais, às suas exigências pessoais. Essa personalização, essa customização do produto traz ao nosso cliente, o nosso cliente é o produtor de móveis, é o industrial, desafios enormes nos dias de hoje. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser rentável, ele tem que ser produtivo, mas ao mesmo tempo ele tem que flexibilizar o produto, ele tem que deixar que o cliente final possa personalizar esse produto e possa adaptar esse produto àquilo que ele prefere, seja por exigência do espaço onde ele vai aplicar o móvel, seja apenas por um gosto pessoal. O Udicadican, que eu vou demonstrar de seguida, é uma solução de software do grupo Romag, que permite, num reduzidíssimo espaço de tempo, criar, personalizar, inventar qualquer tipo de móvel, adaptá-lo às exigências do cliente final e imediatamente obter daí todos os programas de máquinas, custos, listagem de peças, listas de compras que são necessárias para a produção desse mesmo móvel e enviar para a produção um sem número de outras informações de produção que podem ser importantes em todo o processo. Como forma de demonstrar essa flexibilidade e essa facilidade que nós temos em criar qualquer tipo de móvel e adaptar esse móvel à casa do consumidor final, eu criei uma planta baixa de uma parte de um espaço que tem uma coluna e nós vamos ter que resolver esse problema da coluna. Então, simplesmente com uma linha, eu vou simular a forma que esse móvel vai ter que ter na casa do nosso cliente. Vou alinhá-lo pela janela que está na parede. Vamos mostrar todo o contorno desse móvel. E, com base nessa forma, vamos criar o nosso móvel. Então, eu vou criar um móvel com o nome Romag 3. Seleciono a forma que o móvel tem que ter, defino uma determinada altura, 730 mm, por exemplo, e agora somente com o mouse eu vou aplicar uma peça em cima, peça embaixo, lateral esquerda, lateral direita, outra peça naquela parte, onde eu vou ter que mencionar como é que essa peça vai se relacionar com as seguintes. De seguida coloco uma outra peça aqui. Isso vai ser um fundo que vai trabalhar por dentro das restantes peças. Isso vai ser um fundo interno. Então, de seguida vou dividir o meu móvel em 3 espaços, por exemplo. 450 mm de um lado, um espaço, e 450 mm do outro. Selecionando o interior do móvel, o interior de cada um dos espaços, eu vou colocar outro fundo. Vou colocar agora prateleiras fixas e vou colocar uma porta. Em todo momento eu tenho a possibilidade de corrigir alguma peça, algum detalhe que eu não concorde com a forma como o sistema colocou. Eu quero, por exemplo, que essa peça avance mais. Essa peça aqui eu posso verificar de novo de que forma que ela foi aplicada, por exemplo. Quero que ela fique por dentro de todas as outras peças, está correto? De seguida, eu vou selecionar uma outra parte do móvel, de novo vou colocar prateleiras, vou colocar uma porta também em um fundo. Nessa parte do móvel vou colocar também um fundo, vou colocar de novo uma prateleira. E aqui vou colocar, por exemplo, 2 gavetas. Então, até esse momento, o móvel que eu criei tem essa configuração. Tenho
o móvel completamente adaptado à casa do meu cliente, às exigências do meu cliente final, e só por aplicar esse móvel no projeto, eu vou ter seguidamente todos os detalhes produtivos. Então, eu vou aplicar esse móvel na coluna, aceito. Todas as peças do móvel estão completamente configuradas para a produção, eu tenho todos os detalhes produtivos de cada uma das peças e esse móvel está completamente adaptado à coluna que eu tenho na casa do meu cliente. O móvel que eu acabei de criar, ele não mais é estático. Eu criei o móvel com uma determinada medida, mas esse móvel pode ser completamente adaptado a cada pedido. Eu quero que ele tenha agora 600 de altura. Quando aplico o móvel no meu projeto, ele vai se adaptar à nova altura que eu defini e, de novo, eu tenho todos os detalhes de produção em tempo real. Terminada a configuração do móvel, eu apenas tenho que guardar o meu pedido. Vou guardar esse pedido como projeto 1 e aceitar. O nosso trabalho de criação do móvel e de configuração do pedido terminou. De seguida, eu posso, por exemplo, gerar programas de CNC para todas as peças desse móvel. O tempo de criação de todos os programas de CNC para as peças que passam no CNC nesse móvel é esse tempo que vão ver. Terminou. Em alguns segundos, eu teria na minha máquina, no meu centro de usinagem, numa furadeira, eu teria todas as peças do móvel de acordo com as exigências do projeto. Todas as peças têm todos os detalhes, furação, canal, usinagem, tudo está definido, sem que eu tenha que explicar nada ao operador da máquina, nem fazer desenho técnico das peças. O móvel foi criado com uma determinada configuração de materiais. Mas como ocorre frequentemente quando estamos lançando um pedido na produção, o cliente pode fazer alterações. O móvel estava criado com esses materiais. O meu cliente quer alterar os materiais, então eu simplesmente vou nas variáveis desse móvel e para esse pedido eu vou alterar os materiais. Quero tudo em ébano, por exemplo. Somente porque eu escolhi um novo material, o sistema vai me readaptar todas as peças do móvel às novas exigências desse material, às novas espessuras, etc. Tudo está criado. De seguida, de novo, eu apenas tenho que guardar o pedido e vou ter todas as peças que eu preciso cortar prontas para serem otimizadas em função das dimensões das chapas de matéria-prima que eu tenho em meu estoque. Esse é o meu projeto, carrego a lista das peças, todas as peças vão estar aqui e eu verifico se tenho estoque de todos os materiais, sim que tenho, então eu apenas tenho que otimizar e eu vou obter o melhor aproveitamento de corte possível, tendo em conta as peças que eu tenho que produzir e as dimensões das chapas de aglomerado que eu tenho. Vou precisar de 2 chapas de material de 18 mm, uma chapa de material de 6 mm, perdão. Então, esses são os planos de corte com o melhor aproveitamento possível. Uma chapa com esse aproveitamento, outra chapa com esse aproveitamento e uma chapa de 6,6 mm com esse aproveitamento. Ao mesmo tempo, só porque eu guardei o pedido, eu quero, por exemplo, saber que peças é que eu tenho que cortar. Eu tenho disponíveis um sem número de outputs que podem ser personalizáveis e adaptados às exigências de qualquer empresa. Então, eu quero uma lista com as peças, por exemplo, que peça é, materiais, quantidade, medidas, que fitas é que eu tenho que aplicar. E no final, eu vou ter o meu custo com matéria-prima e fitas, o meu custo com ferragens e esse é o meu custo total. Então, eu tenho 4 calços de dobradiça, mais 4 dobradiças curvas, 16 cavilhas 8x30, tenho os sistemas das gavetas e tenho 52 minifix. Tenho esses metros quadrados de cada um dos materiais, então eu tenho o meu custo total num móvel que eu acabei de inventar. Tenho custo, tenho lista de peças, tenho lista de ferragens, tenho programas de CNC e tenho as chapas que eu vou consumir de cada uma das matérias-primas envolvidas no processo. Há um sem número mais de dados que eu posso obter do sistema, como por exemplo, eu posso pedir um desenho de montagem desse móvel, onde o sistema automaticamente vai me gerar uma explosão
de todas as peças e um relatório onde me vai aparecer a informação que eu preciso passar para os montadores para que eles saibam onde aplicar cada uma das peças e a informação técnica respectiva de cada uma das peças. Então, eu vou obter do sistema um desenho de montagem onde eu vou ter o meu móvel com várias vistas e vou ter cada uma das peças com o seu desenho técnico e uma marca indicando onde é que essa peça é aplicada. Lateral esquerda, base do móvel, topo do móvel, etc. Para todas as peças. E no final, termina com a lista das ferragens necessárias para proceder à sua produção. Aqui está. Numa situação como essa, onde eu obtive todas essas informações relativas a um móvel que eu demorei talvez 1 minuto e meio a produzir ou a gerar no programa de desenho, com as máquinas ligadas em rede ao escritório, nas máquinas está já criada uma pasta com o nome do projeto ou com a ordem de produção, que pode ser composta por um pedido ou por vários pedidos, em que as máquinas vão ter todos os programas necessários para executar em automático essa produção. Após o Marco ter gerado os planos de corte e os programas de furação, esses foram enviados diretamente para as máquinas e nós podemos iniciar a nossa produção. Aqui na seccionadora, o operador abre o plano de corte e começa a produzir. À medida que a máquina corta as peças, o operador cola as etiquetas com as informações para os próximos processos. Na colagem de bordas, este sistema tem a vantagem de orientar o operador quanto ao tipo de borda a ser usada e os lados que devem ser colados. Uma das grandes vantagens de usar o sistema de etiquetas é que aqui no centro de furação BHX 055, basta escanear o código de barras e inserir a peça na máquina. Com isto, a máquina sabe exatamente como a peça deve ser trabalhada. No processo final da fabricação do móvel, o montador se orienta nas etiquetas para a montagem. Com este sistema, é possível fabricar os móveis sem margens de erros, mesmo em situações mais complexas, como neste caso onde há uma viga na parede. Como vocês podem ver, o resultado é um móvel produzido rapidamente e sem erros. Marcenaria Romag, produzir como grande, flexível como pequena.